Olá, meus queridos e amados irmãos do YouTube, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja comigo e com cada um de vocês, amém? Para a glória do nosso Deus. Irmãos, eu estou passando aqui hoje para compartilhar um vídeo de um testemunho que eu vi na internet muito interessante, a qual vai falar neste testemunho sobre manipulação que acontece sobre os membros, sobre a igreja, sobre a membresia da igreja nos dias de hoje. Quantas pessoas insatisfeitas, machucadas, quantas pessoas infelizes dentro da igreja, fingindo que estão felizes, fingindo que estão satisfeitas, crendo e se apoiando na falsa crença de que porque estão mantendo o figurino, o cenário, o teatro dentro da igreja, irão para o céu. Pessoas baseadas nas suas próprias obras para serem salvas, pessoas que creem que porque estão cumprindo o rito da religião, os dogmas da religiosidade, vão para o culto, dão o dízimo, dão a oferta, fazem tudo corretamente como manda o figurino, estão salvas, como se o evangelho se baseasse somente nisso. Nós sabemos que as obras testificam da nossa salvação, mas não nos salvam. O que nos salva é crer em Jesus. É a graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E muitas pessoas hoje estão sendo manipuladas dentro das igrejas. Muitas pessoas hoje estão fingindo que está tudo bem dentro das igrejas, têm vivido uma vida de fingimento, uma vida de mentira, uma vida que não é daquela forma, não condiz com aquilo que está no seu coração. São pessoas que estão sorrindo e demonstrando atitudes umas para com as outras de cordialidade, de simpatia, de boa convivência, sendo que muitas vezes no coração a vontade é de pegar o irmão, a irmã pelo pescoço e esmagar. Sendo que a vontade muitas vezes é de colocar para fora tudo aquilo que tem visto, vivido, sentido, engolido à força muitas vezes, porque não tem coragem de pôr para fora. Mas a Bíblia vai dizer que o reino dos céus não são dos covardes, os tímidos não herdarão o reino de Deus. O Senhor Jesus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de intrepidez e ousadia pelo poder do Espírito Santo. O Senhor não se agrada de que sejamos marionetes, coordenados, comandados por homens, mas que tenhamos opinião própria, discernimento de espírito, que sejamos pessoas bem instruídas, letradas na palavra. Essa é a vontade de Deus para nós, que não andemos nem enganados e nem confundidos, que venhamos a depender 100% do Senhor Jesus, do seu Espírito Santo, e em nada depender de homens, seres humanos, igrejas, instituições denominacionais foram feitas para somar. Então você já é um servo de Deus, você já busca aprender mais das Escrituras, você já tem sua vida de oração, você jejua com uma certa frequência, você já é alguém estruturado na palavra, na oração, nas Escrituras. Então agora esse pastor, esta igreja, esta denominação religiosa precisa somar com aquilo que você já é em Deus, com aquilo que você já construiu com Deus. E se não for assim, se vier muitas vezes para abafar o seu chamado, para abafar o seu ministério, para lhe impedir de progredir, de avançar, de prosperar na obra de Deus e principalmente na presença de Deus, porque mais importante do que trabalhar para o Senhor é estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Antes de você trabalhar para o Senhor, é necessário que você esteja na presença dEle, e estar na presença dEle é muito mais importante do que trabalhar para Ele. Louvado seja Deus, porque existem pessoas que trabalham para o Senhor, mas não trabalham com o Senhor. Existe uma diferença. Quando você é cheio da presença do Espírito Santo, você faz a obra de Deus com Deus ao seu lado, com Deus junto, com Deus em união. Então você trabalha com Deus e não somente para Deus.
Mas existem pessoas que não têm vida de oração, não têm relacionamento, não têm intimidade com Deus e acabam somente apenas trabalhando para Deus. E o Senhor não nos chama para sermos apenas trabalhadores, mas para estarmos primeiramente na presença dEle, cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem acontecido muitas divergências dentro das igrejas, meus irmãos, minhas irmãs. Muitas vezes se trata muito mais de quem tem a melhor performance de fingimento do que sobre a pessoa mais espiritualizada em Deus propriamente dita. Muitas vezes você é alguém ungido, cheio da presença de Deus, Deus lhe capacitou com dons, com operações da parte do Espírito Santo, você se move nas dimensões espirituais em Deus de várias formas e de várias maneiras, mas talvez você seja como João Batista, fechado, duro no seu discurso, então a sua performance não acaba sendo muito agradável. O seu humor, aquilo que você demonstra ser enquanto pessoa, não agrada. Por quê? Porque as pessoas gostam de mensagens que massageiam o ego. As pessoas gostam de pessoas com sorriso, ainda que seja falso. As pessoas, de modo geral, não gostam muito da sinceridade. E aquele que é sincero, verdadeiro, honesto, acaba sendo repelido, excluído muitas vezes, com unção, com dons, com aptidões do Espírito Santo, pronto ali para ser usado por Deus, mas não tem valor nenhum dentro dessas denominações religiosas, onde prevalece muitas vezes é aquela pessoa que disfarça melhor, que tem uma melhor performance de fingir que não percebe o sistema religioso manipulador, controlador e injusto, que se mostra muito facilmente adaptado às regras de manipulação e controle do sistema religioso e que tem sim um talento muito grande para sorrir e fingir que está tudo bem, dar a paz do Senhor, apertar a mão das pessoas. Mas o Senhor Jesus está vendo tudo isso, meus irmãos. O Senhor Jesus está vendo tudo isso, os verdadeiros e os falsos, os fingidos e os não fingidos, os que são e os que não são. E muitas vezes os verdadeiros estão sendo excluídos silenciosamente de dentro da igreja. Mas naquele grande dia haverá muita surpresa. Naquele grande dia eu quero ver o que esse tanto de líderes religiosos vão fazer quando o Senhor olhar para cada um deles e dizer: aparta-te de mim, pois não vos conheço. Você falava de mim, mas não falava comigo. Você trabalhava para mim, mas não trabalhava comigo. Você manipulava as minhas ovelhas no sentido de manter o controle das mesmas segundo os seus próprios interesses e não segundo a minha vontade. O Senhor vai dizer para essas pessoas: afasta-te de mim, vós que praticais a iniquidade, pois não vos conheço. Louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, este testemunho é um testemunho forte. Fala de uma mulher que passou por situações que acontecem até os dias de hoje e acontecem muito, e acontecem também de formas mais intensas, mais violentas, mais agressivas, e pessoas estão sofrendo caladas, e a religiosidade, o sistema religioso tem matado pessoas espiritualmente falando dentro das igrejas. A morte espiritual presente dentro das igrejas. Igrejas que você entra muitas vezes para adorar e glorificar o nome do Senhor, mas a sensação que você tem é que você está dentro de um sepulcro caiado. A sensação que você tem é que você está num ambiente de pessoas mortas espiritualmente, cansadas de tanto carregar fardos pesados, julgos pesados impostos pelos líderes religiosos,
e as mesmas não podem dizer nada porque muitas vezes são mal entendidas, mal compreendidas. Muitos líderes, quando alguém decide falar ou fazer alguma coisa, é entendido por rebelde, que está em rebelião. Quando muitas vezes alguém que está sendo manipulado decide falar ou fazer alguma coisa, é interpretado como rebelde, é interpretado como alguém que está se levantando em rebelião contra o líder religioso. E de uma forma manipuladora, mais uma vez, eles distorcem a situação e jogam a culpa sobre o mais fraco, sobre a ovelha, para que eles possam sair por cima da situação mais uma vez e continuar o show de manipulação e controle dentro das igrejas, como se nada estivesse acontecendo e como se nada tivesse acontecido. Louvado seja Deus, mas do Senhor ninguém pode se esconder, do Senhor Jesus ninguém escapa. Louvado seja Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, neste sentido, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero compartilhar com cada uma de vocês esse vídeo maravilhoso. Louvado seja Deus. Oro ao Senhor desde já que venha edificar a sua fé, a sua vida e, acima de tudo, venha lhe abrir o entendimento para que você venha entender e compreender as coisas como elas realmente são, para que você não seja marionete manipulada por líderes religiosos e que você tenha intrepidez e ousadia no Espírito, pelo poder do Espírito Santo, para, se necessário for, se posicionar em Deus, falar o que for necessário, ter atitudes que se fazem necessárias e não venha se acovardar diante do Deus vivo e diante das pessoas, em nome do Senhor Jesus, para que você não venha a ser compreendido por Deus como participante do pecado. Porque entenda, meu irmão, minha irmã, quando nós somos negligentes, quando nós nos recusamos a abrir a nossa boca, a tomar atitudes que glorificam a Deus e que expõem a verdade, seja por medo de não ser aceito, medo de ser rejeitado, medo de ser excluído, medo de qualquer coisa que seja, perante a Bíblia Sagrada você está sendo covarde, você está se acovardando. Os covardes não herdarão o reino de Deus. O Espírito Santo é um espírito de intrepidez e ousadia para aquilo que se faz necessário mediante o reino de Deus, mediante os homens e mediante ao Senhor Jesus. Então não se acovarde, não feche a sua boca, para que no dia do juízo você não venha a ser interpretado por Deus como alguém que foi participante do pecado. Veja o que está escrito em Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Então aqui o Senhor está orientando a sair de um determinado tipo de igreja, onde ocorrem determinados tipos de pecados. Então o Senhor está dizendo: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Então, quando você está numa igreja em que você percebe que ali acontecem determinados erros, injustiças, pecados, muitas vezes cometidos contra você mesmo ou contra irmãos e irmãs na fé, e você vendo tudo isso, você fecha os olhos, finge que não viu, você está cometendo pecado de negligência perante o Senhor. Porque do momento que você finge que não vê e decide não tomar nenhum tipo de atitude a respeito da situação, o que acontece? Acontece que você é entendido como participante do pecado, o qual você está omitindo que você sabe, omitindo que você viu, omitindo diante do Senhor que você está presenciando uma injustiça, está fingindo que não viu, que não sabe, que não é com você. Muitas vezes seu irmão, sua irmã está sofrendo dentro da igreja e você simplesmente não toma nenhuma atitude, você está sendo negligente,
participante do pecado. E a Bíblia diz que uma igreja em pecado, uma igreja que comete injustiça, manipulação, controle para com os membros, a Bíblia fala a respeito de pragas, para que não incorra sobre você as suas pragas. Ou seja, Deus envia juízo sobre este tipo de igreja. E se você está contido nela, fingindo que não sabe de nada, que não vê nada, está ali muitas vezes presenciando injustiças, coisas erradas, mas e você não faz nada, não fala nada, não faz nada para resolver o problema, não se pronuncia, simplesmente se esquiva e continua vivendo como se nada disso estivesse acontecendo diante dos seus olhos, a consequência, o juízo de Deus sobre essa igreja pode sobrevir sobre a sua vida. Você pode vir pagar um preço. Então muitas vezes você está enfermo, está enferma, está com problemas, já está há anos na igreja, 15, 20 anos, já fez milhões de campanhas para que você seja curado, para que você seja liberto, e nada tem acontecido. Entenda, meu irmão, minha irmã, pode ser que você precise olhar para perceber se esta igreja não está sob julgo de pecado. Você precisa saber se talvez as pragas que estão sobre ela por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa do controle, da manipulação sobre os membros, se a consequência das práticas desta igreja não está sobrevindo também sobre você como juízo. Louvado seja Deus. Então isso é muito grave. Então fica comigo neste vídeo, assiste o testemunho. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha este vídeo com mais alguém. Amém? Se inscreve no meu canal, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui. Amém? Muito obrigada a todos. Vamos assistir o testemunho. Olha, eu vivi 16 anos assim, debaixo de uma liderança doentia, assim, abusiva mesmo, sabe? Então, e eu não conseguia enxergar porque eu cheguei muito cedo. Eu tinha 11 anos de idade. Né? Quando eu cheguei nesse lugar, eu já não estava mais na minha primeira igreja, assim, meu pastor tinha falecido. Então, você foi sozinha ou foi com a sua família? Foi a minha família, mas era um departamento de adolescentes. E ali, qual que era a coisa? Não, os adolescentes, o culto vai rolar aqui, os adolescentes vão para uma sala à parte. E ninguém sabia o que acontecia com os adolescentes nessa sala à parte, né? Então, e foi complicado porque, assim, o bom se misturava com o mal, sabe? Tinha parte do evangelho de Jesus, tinha parte do que parecia ser um cuidado, do que parecia ser uma família espiritual, e na verdade não era. Era um abuso mesmo, era uma exploração. Então eu comecei a trabalhar, eu estava com 12 anos. Trabalhar mesmo, né? Eu lembro, meu salário era 200 reais, e eu trabalhava, eu fazia tudo. E não tá certo, né? Esse trabalho infantil. E enfim, era uma coisa, eu não podia sair com os amigos. Se eu tivesse que fazer qualquer coisa na minha vida, eu não tinha que pedir autorização para os meus pais, eu tinha que pedir autorização para esses pastores. Nossa, eu nunca nem vi isso. E aí eu passei uma situação de alienação parental, então me distanciaram da minha família. Foi bem intenso, assim. Mas assim... E seus pais perceberam? Foram percebendo isso ou não? Então, aos poucos, assim... Ou como era um lugar confiável, vamos dizer? Exatamente. Então, meu pai ainda não era cristão, trabalhava muito. A minha mãe sempre na obra. Então, o que tinha aquela confiança? Não, estou fazendo a obra do Senhor, Deus está cuidando das minhas coisas também. Era também um falso, um engano que era pregado ali também para os pais, né? E você detectou isso em que momentos? Demorou muitos anos. Porque a fala era muito... Aparentemente era bíblica. Né? E você com 11, 12 anos, 13, que seja, você adolescente crescendo, a sua mente vai sendo moldada ali, sua personalidade não está completamente formada, e a sua mente vai sendo moldada. Olha, isso é o certo, é isso que Deus quer. É assim que funciona. Você tem que obedecer, você tem que pedir, porque eu sou seu pai espiritual, porque eu sou sua mãe espiritual, porque eu tô cuidando com amor. Um dia, e aí foi aí que a coisa começou a ficar discrepante, porque assim, um dia vocês vão amadurecer, e aí Deus vai enviar vocês. E eu falo vocês porque eu não estava sozinha nesse contexto, eram muitos outros adolescentes, né? Eu acredito que eu vivi muitas coisas mais próximas, porque eu acabei passando a ser a secretária pessoal deles, então eu estava ali todos os dias, né? E as exigências eram muito altas. Mas muitas outras pessoas também passaram coisas bem difíceis ali. E o que parecia? Nós estamos sendo preparados para uma obra que o Senhor vai fazer, entendeu? Nós estamos sendo preparados porque Deus vai derramar um avivamento. O Senhor está contando com a gente. Então imagina, você é um adolescente ouvindo que Deus está contando com você para uma grande obra na sua nação e que você está sendo preparado para isso. Um exército que o Senhor está levantando, de gente apaixonada por Jesus. Então entende, tem coisas que são verdadeiras, mas elas são misturadas com um domínio. E aí tem uma intenção errada ali. Tem uma intenção errada. Então... enfim, foram muitas coisas, né? Mas daí como que você conseguiu dar um basta nisso? Foi em 2018, eu fiz uma cirurgia nas pregas vocais, né? E foi 15 de dezembro de 2018. Eu já estava ali há muito tempo
com muitas dores, muito rouca, e eu tinha que cumprir essa agenda. Não, você tem que ir porque é obra de Deus. Então eu ficava rouca, às vezes gripada e tal, e eu tinha ainda assim, tinha que ministrar. Não era eu que fazia uma agenda pra mim, as pessoas falam, você vivia de agenda e tal. Eu não vivia de agenda, né? Eu ia pras agendas, eu ministrava. Sim, né? você estava só à disposição. Eu né? estava sempre à disposição. E acho que foi até uma das coisas que eu tive conversando outro dia, um tempo atrás já, com os amigos da banda, né, que permaneceram amigos e tal, e viveram as mesmas coisas. E eles falaram uma coisa que eu falei, olha, isso é verdade. Eles falaram, muita gente sai por aí pra pregar o evangelho pelo benefício próprio, né? Talvez por um dinheiro que vai receber, às vezes até por status, por fama, por isso, aquilo. Mas a gente não tinha nada daquilo. Então, quando alguém tinha que aparecer, a gente tinha que se esconder. E era essa liderança que aparecia. Tudo certo? E quando era questão de benefícios e tal, não eram nossos os benefícios, eram tudo deles. Eles ficavam com todas as coisas. Então, tudo, a gente tem essa paz no coração de saber que o que fizemos pelo Senhor. Né? Então, que o Senhor pôde contar conosco. Que apesar de toda essa loucura que a gente viveu... A atenção de vocês era pura, né? Exato. E o Senhor não perde nada, né? Mas eu vivi coisas muito difíceis, né? E aí, enfim, são histórias mais pessoais, mas... eram coisas tão difíceis, assim, que eu cheguei a uma época que eu chegava na igreja e tinha crise de pânico. Porque, pra mim, era aquele domínio, eu não podia ir no cinema sem pedir autorização. E aí, eu já tava com 24 anos. E eu dizia, Senhor, isso não vai mudar nunca. E aí, quando eu fiz essa cirurgia, e o ponto era assim, não, isso, se você está pensando assim, eles ensinavam que tudo que você estava pensando você tinha que levar, você tinha que falar, porque era pecado, você tinha que confessar. Então, uma distorção da doutrina bíblica da confissão de pecados. E aí, quando você falava, olha, mas eu tô questionando isso porque não faz sentido, a gente nunca vai crescer, então a gente nunca vai amadurecer. Eu tinha 11 anos, 12 anos, eu tô com 24, vou fazer 25 anos, nunca. Como é que vai ser isso? A gente vai ter que sempre pedir pra vocês, não, tá vendo, isso é orgulho, isso é rebeldia, isso é se levantar contra a autoridade. Aí tirava o texto de Miriam e Arão fora do contexto, né? Então, você tá se levantando como Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, e aí você vai ficar leprosa, olha, tá vendo, o Senhor vai te rejeitar. Então era um domínio mesmo, uma manipulação muito grande. E aí eu fiz essa cirurgia e eu não tinha o que fazer, eu não podia falar. E eu passei um período sem poder falar, sem poder cantar, então eu não podia ir cumprir as agendas que queriam que eu fizesse e tal. E ali eu me lembro que eu fiz uma oração pro Senhor. Eu tenho o hábito de escrever, né, orações, eu sempre fui escrever muito. E ali, você ficou em casa esse período? Eu fiquei em casa esse período. Sozinha, né? E ali eu tava escrevendo uma oração dias antes de fazer a cirurgia, falando pro Senhor, eu tô com medo de fazer a cirurgia, porque era muitíssimo delicada, e nunca mais conseguir cantar, nunca mais conseguir falar. E eu vou descobrir, eu falei isso pro Senhor, eu vou descobrir que pra eles eu sou só uma marionete, alguém por meio de quem eles têm lucro. Mas eu tô com medo de não fazer a cirurgia, porque se eu não fizesse eu não poderia mais cantar, já não tinha mais condição, e também não poder mais cantar. E eu vou descobrir que pra eles eu sou só uma marionete, alguém por meio de quem eles têm lucro. E aí quando eu terminei de escrever minha oração, que eu olhei, que eu li aquilo de novo, e eu percebi, eu falei, de qualquer forma eu já descobri. E aí eu orei de novo, eu entrei num jejum, entrei num jejum de 40 dias, e eu falei com o Senhor, Senhor, me ajuda, me dá ilumina, o que o Senhor quer que eu faça? Porque eu tinha uma ideia de que Deus queria me usar para transformar aquele ambiente, para transformar aquele lugar. Mas já tinha tentado de muitas maneiras. Mas tem horas... E eu era meio testa de ferro, assim. Então, o que eles falavam, eu que transmitia pro povo, porque teoricamente eu era líder de louvor, mas eu não decidia nada. E eu era secretária da igreja, mas eu não decidia nada, eu não podia. Então, eu tinha que fazer... Só posicionada, mais por trás. E aí, então, exato. E pras pessoas, como ficava? A Tamires que tá falando isso, a Tamires que não deixa fazer isso, a Tamires não deixa fazer aquilo. Só que eu tinha uma coisa com a honra, né, muito grande. Então, eu nunca queria dizer pras pessoas, olha, ele e ela que mandaram fazer assim, assim, assim. Então, eu dizia, olha, gente, essa é a direção. Então, nós vamos fazer assim, nós vamos obedecer. E aí, por mais que depois eu entrava e falava, gente, mas olha isso, olha aquilo e tal, eu nunca deixava as pessoas perceberem, porque eu pensava, isso aí é uma desonra, né? Sim. Eu tenho que guardar eles, eu tenho que cobrir. A questão de, eu sempre usaram muito Noé também, né? E tô citando esses exemplos assim, porque eu sei que muita gente também passa por isso. Claro. Então, você tem que cobrir a nudez a todo custo, ninguém pode perceber quando esse pastor e essa pastora errarem, porque eles são os ungidos do Senhor e tal. E não tem nada, biblicamente não tem nada disso. Na nova aliança é completamente diferente. A antiga aliança estava figurando Cristo, né? Então, sacerdotes, profetas, eles estavam apontando para Jesus, reis estavam apontando para Jesus, ainda que falhos, eles estavam apontando para um que era perfeito que viria, né? Então, aí eu me lembro que fiz essa cirurgia, fiz um jejum e orando, teve um dia que eu tava orando, clamando ao Senhor, falando, Senhor, muda, Senhor, o Senhor não vai fazer nada, Senhor, transforma e tal. E aí eu tava lendo a escritura em Apocalipse, eu tava no final do ano já lendo Apocalipse ali para encerrar a leitura bíblica. E aí acho que era 18 ou 19 mais ou menos de dezembro, depois de fazer a cirurgia, eu nem podia jejuar, mas assim, eu tava num desespero. Você jejuou como? Eu fiz 40 dias. De quê? Pão e água. Só pão e água. Depois foi uma loucura. Eu tive, assim, não recomendo, não faço isso. Mas na época que eu fiz, eu tive um problema no esôfago depois, eu tive uma infecção no esôfago muito forte, porque eu já tinha acabado de sair de uma cirurgia. E aí entrei num jejum, a imunidade foi no meu pé, né? Enfim. Mas assim, o Senhor falou muito comigo naquele período.
E uma das coisas que o Senhor falou pra mim foi em Apocalipse capítulo 2, né? Olha, eu vejo o seu amor, o seu serviço, eu vejo tudo isso. Eu tenho porém contra ti, você tolera. Né? E aí ele tava falando de tolerar Jezabel, que tava fazendo uma referência, né, a Jezabel de Elias, ali de Acabe. E aí ele fala de 3 coisas: ela se declara profetisa e não é, ou seja, ela proclama o evangelho que não é verdadeiro, é falso. Sim. Ela usa de manipulação, se põe num lugar de autoridade que não foi Deus que deu. A idolatria, né? Sim. E porque os líderes são elevadíssimos, é uma idolatria, passa a ser uma idolatria, porque você não obedece mais a Deus, você obedece à vontade daquele líder, daquele homem, daquela mulher, que distorcem a vontade de Deus, dizendo é Deus. Quando você, e aí a pessoa que tá ali, que era o meu caso, ou de outras pessoas, a gente ficava, mas tá escrito assim. E eles falavam assado, e a gente dizia, mas olha, tá escrito assim, e diziam, não, é que você não sabe interpretar, porque você não sabe entender a escritura e tal. E a última coisa é a imoralidade sexual, né? E aí as pessoas até temem, assim, dizer, não, mas se tem idolatria e tem falso movimento profético, né? Com certeza, garanto absolutamente, a escritura mostra, sempre tem moralidade sexual, sempre tem. Então, enfim, foram muitas coisas que aconteceram ali, e ali o Senhor falou pra mim, a sua parte é que você tolera, você tá achando que você vai mudar, você continua aqui, chorando, percebendo já sofrendo, mas você não faz nada, você tá esperando que eu faça uma coisa que na verdade é você que tem que fazer. E aí a partir daquele ano, 2019 pra frente, eu ainda tinha a ideia de que eu ia me posicionar contra, não contra as pessoas, entende? Mas contra a falsa doutrina. E aí Deus ia mudar as coisas, né? E aí você foi confrontar, você foi conversar? Eu me lembro que chegou em abril, depois que eu já podia falar, eu fiz uma lista de 6 páginas de Word só com tópicos. E eu fui para uma reunião. E eu trouxe tudo aquilo que eu via, que pela escritura não era a Bíblia que estava acontecendo ali. E foi muito doido, porque aparentemente eles aceitaram. Choraram, disseram não, amém, tá. Mas 3 semanas depois, aí já tava de púlpito, olha, Jezabel tá se levantando, como se fosse um espírito, né? Ai, que gente, não é. Eu já vi isso. Nossa, acontece em todo lugar, é igual, é o padrão. Porque a pessoa não se aguenta, a pessoa vai lá no púlpito querer responder aquilo. Exato. Como que se não fosse pra você, é só um aviso para a igreja. Para geral, Mas ali foi muito difícil. Aí antes eu tinha que pedir autorização se eu fosse, eu podia ministrar em qualquer lugar, tá? Desde que fosse com aquele ministério. Então não era uma questão de, olha, você não pode, não tá qualificado para o ministério. Não era isso, era uma questão de proibição mesmo. E aí eu lembro que, assim, vários amigos mesmo convidavam, olha, vamos gravar comigo isso e aquilo. E eu já tava com 25. E eu sempre falava, ai, não posso. Ou então, os meus pais que não deixam. Mas quem que eram esses pais? Aqueles espirituais, né? Olha, não, eu tô ruim da voz e tal. E eu sempre que tinha que arrumar uma desculpa porque eles não deixavam. E aí eu me lembro que eu cheguei num evento com o pastor Antônio Civil até. E ele chamou, ele falou, vamos fazer uma noite aqui todo mundo junto. Canta Judson, canta você, canta eu. A gente mistura, pega todos os ministérios. A gente tava ministrando ali. E eu só falei, vamos. E ali foi um tratamento de silêncio de 1 mês, né, ignorando e tal. Então eu fui me posicionando ali, me posicionando aquele ano inteiro. E eu tive uma experiência muito forte com o Senhor em Israel. Eu fui para Israel aquele ano, com a caravana do pastor Cirilo, inclusive, a caravana Poderoso Deus, eu fui. E ali todo mundo vinha me entregar palavras proféticas assim, olha, Davi e Saul, Davi e Saul, Davi e Saul. E eu guardava aquilo no meu coração e falava pro Senhor, Senhor, é muito fácil. Eu pensava assim, é muito fácil. Porque qualquer um na minha situação ia pensar, eu sou Davi, porque eu acho que eu tô certo, né? Mas eu queria que o Senhor fosse claro comigo, porque eu não quero ser uma coisa assim subjetiva, né? Porque eu não quero também olhar pros outros e dizer assim, o problema é o outro. Eu quero entender que aquilo que o Senhor tá fazendo é realmente o que o Senhor tá fazendo. Eu me lembro que uma noite, antes de dormir, eu tinha falado pro Senhor, se o Senhor realmente tá fazendo o que eu acho que o Senhor tá fazendo, então me dá um sinal.